Oi, meninos e meninas do 7º ano. Então, a professora Cristina está aqui hoje para falar sobre o assunto do PET 2. Então, para a semana 1, propôs-se, né, que vocês devem compreender que a superfície da Terra está submetida a constantes transformações, compreender que a camada de rocha sólida que recobre a Terra está em contínuo movimento. Sim, por quê? Porque nós vivemos na crosta terrestre e a crosta terrestre ela é constituída de vários blocos rochosos chamados placas tectônicas ou litosféricas. Então, nós aqui nos continentes estamos sobre essas placas. Como essas placas estão apoiadas sobre o magma e o magma é uma substância pastosa, então, de acordo com a temperatura e pressão que o magma sofre, ele vai se movimentar, consequentemente movimentando também as placas litosféricas, que são os blocos rochosos da crosta terrestre. Então, aqui no mapa mostra para vocês algumas das placas, né? Observando que o Brasil ele está sobre a placa sul-americana, né? Mais para baixo, né, na semana 3, vai falar muito disso com vocês, que nós não temos terremotos, não temos vulcões, devido a isso, né? Nós não estamos no ponto de encontro de duas placas tectônicas, e sim no centro. E normalmente os terremotos, os vulcões, eles acontecem nesse ponto de encontro, onde a atividade é muito intensa. Por quê? Porque as placas tectônicas, elas estão encostadas uma na outra e na medida que elas se movimentam, elas podem fazer 3 tipos de movimento: o movimento convergente, o divergente e o transformante. O convergente é quando as placas elas se chocam com muita força e às vezes uma placa ela pode subir sobre a outra, elevando aqui a crosta terrestre, então originando as grandes cadeias montanhosas. Esse é o movimento convergente. O movimento divergente é um afastamento das placas. Então, quando as placas se afastam, o magma sobe e, ao solidificar, origina novas rochas aqui na superfície. E o deslizamento lateral, que é o movimento transformante, vai ocasionar principalmente os terremotos, né? Se esses terremotos forem em terra, no continente, então aí é o que a gente chama, né, mesmo de terremoto, puramente falando. Já quando essa movimentação ocorre debaixo do oceano, aí a gente chama de maremoto ou tsunami, porque aí eleva as águas e essas águas invadem o continente e provoca grandes catástrofes. Aqui nós temos a correção do exercício da semana 2, né? E eu vou postar para vocês em separado lá no nosso grupo. E aqui nós vamos para o assunto da semana 2, que eu vou dar uma recapitulada. Então, aqui, ó. Para a semana 2, era para a gente detalhar o que é a deriva continental. Então, deriva significa movimento, continental, movimento dos continentes. Então, essa teoria afirma que no passado, todos os continentes estavam juntos num único bloco chamado Pangeia. E ao longo dos milhões de anos, isso foi mudando, né? E chegou ao que nós temos hoje, que é esse formato aqui da superfície terrestre. Então, essa teoria, cada vez mais, ela tem ganhado peso e a veracidade dela se baseia na questão do litoral dos continentes. Como, por exemplo, vocês podem ver aqui, ó, na América do Sul e África, o encaixe é perfeito. Além disso, também a questão dos fósseis. Então, fósseis achados na América do Sul e na África, o mesmo tipo de fóssil, mostra que, separado por um oceano, não teria como esses animais se locomoverem. Então, significa que no passado eles estavam todos juntos em um único local. Então, aqui o exercício, né, da semana 2, eu vou postar para vocês lá no grupo. Não vou detalhar aqui agora, porque eu quero dar início à explicação da semana 3. Então, aqui na semana 3, a proposta, né, é que vocês relacionem o movimento das placas litosféricas a fenômenos naturais, como vulcanismo, terremotos e tsunamis. Que vocês compreendam também que a rara ocorrência desses fenômenos aqui no Brasil é devido à nossa localização. Como eu falei acima, no centro da
placa sul-americana. E compreender que os desastres naturais, deslocamento das populações, né? Isso tem que ser de importância mundial, no sentido, né, de haver solidariedade quando ocorre, porque é um fenômeno natural, que não depende de ninguém tentar prevenir isso, né? Então, os movimentos das placas litosféricas podem provocar tremores, que são os terremotos, também denominados sismos. O aparelho que consegue identificar essa movimentação é o sismógrafo. Então, para a aula de hoje, vocês vão ler esse texto e responder as atividades que está na página 40 e também na 41. A aula que vem eu vou detalhar mais com vocês, tá bom? Beijão da professora.